Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Vieira. Se você ainda não me conhece, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar um sorteador aqui de grupos que você pode criar no seu Excel. Então olha só, imagina que eu tenho aqui ó, vários funcionários, eu tenho uma tabelinha aqui ó, cheia de funcionários, tá certo? E eu quero colocar aqui, ó, toda vez que eu aperto F9, né, para calcular aqui o meu Excel, eu crio aqui ó, grupos diferentes, né, com esses mesmos funcionários, só que com grupos diferentes. Ou eu posso colocar aqui ó, 3 grupos, posso colocar 2 grupos, tudo com a mesma base, ali, com a mesma lista de funcionários, tá certo? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. A gente só vai utilizar algumas funções aqui que estão liberadas para o Excel com assinatura Microsoft 365, tá certo? Então o que você vai fazer? Eu tenho essa planilha aqui fazendo junto, então se você quiser acompanhar, você pode ou criar a sua própria lista ou fazer o download dessa lista que eu vou deixar aqui embaixo nos comentários e na descrição do vídeo, tá certo? O que a gente precisa entender para fazer esse tipo de sorteador de grupo? A gente vai utilizar algumas funções e eu vou passar cada uma delas aqui com vocês. A primeira que a gente precisa entender se chama quebrar linhas, igual quebrar links, ok? Então a gente vai passar o que para essa função? Abre parênteses. A gente passa um vetor, uma matriz, ou seja, né, os nossos dados, eu vou selecionar todos os dados aqui, ó, da minha tabela de funcionários. Então, todos os meus funcionários, todos os meus nomes aqui. Ponto e vírgula, essa é a minha matriz. O wrap count aqui é o quê? Se eu estou quebrando linhas, eu vou quebrar em colunas, né? Então, em quantas colunas eu quero quebrar essas linhas? É praticamente isso, tá certo? Então, eu posso colocar aqui, ó, 3 colunas, 2 colunas, 5 colunas e assim por diante. Ponto e vírgula. E o pad with aqui é um argumento opcional que você vai colocar o que você quer que ele coloque caso não tenha aquele registro. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma lista de 50 nomes, se eu não me engano. Se eu dividir em 3 grupos, um grupo, né, uma coluna ali, vai ficar sem alguma pessoa. Então, eu posso colocar aqui, ó, sem registro, um textinho aqui, ó, sem registro. Para ele não ficar aquele hashtag valor, né, erro de valor, né, sem valor, e deixar um texto, por exemplo, sem registro. Ou poderia deixar, abre aspas, fecha aspas, né, vazio, alguma coisa assim. Então, olha só como é que qual que é o resultado dessa função quebra-linhas. A gente passou aqui, ó, 3 colunas como parâmetro. Então, o que ele está pegando? Está pegando a senhorita aqui, ó, Marcela Rezende, primeiro registro. Depois, Carlos Eduardo Cardoso, segundo registro. Já está quebrando em colunas ali. Depois, Luiz Henrique Pereira, Luiz Henrique Pereira. Então, ele está distribuindo em colunas. Está quebrando a nossa matriz aqui em colunas. E depois o Igor, a Ana Vitória, o Thiago, Igor, Ana Vitória, Thiago e assim por diante. Então, e o último registro aqui, ó, né, que daí não tinha pessoa, né, para colocar na última célula, ele deixou sem registro, que é o nosso último argumento aqui da função. Então, se eu tiro esse argumento que é opcional, ele vai deixar um erro de não disponível, tá certo? Então, né, é mais ideal eu deixar aqui um textinho vazio, só para não aparecer nada, do que deixar aparecendo um erro, tá certo? Então, a função que a gente vai utilizar, uma das funções aqui, é o quebrar links, ok? Então, vamos fazer o seguinte já. Vamos definir o tanto de grupos que a gente quer. Então, eu vou criar aqui uma célula aqui, ó, chamada grupo. E aqui, eu vou só dar um Ctrl+C, Ctrl+V, porque aqui ó, na célula D1, a gente vai colocar 5, 4, 3, a quantidade de número de grupos que a gente quer criar. E aí eu vou, de novo, chamar a função aqui, ó, igual quebrar links, vamos lá, quebrar links, e já vamos passar aquele argumento. Então, eu vou selecionar todo mundo aqui ó, da TB funcionários, né, todo o meu campo de funcionários, ponto e vírgula. A quantidade de grupos, agora eu vou selecionar a linha D1, que vai ficar dinâmico ali, o que tiver em D1 é a quantidade de grupos. Ponto e vírgula. Quando não tiver o registro para preencher, eu vou deixar um textinho vazio, abre aspas, fecha parênteses, e dou um Enter. Então agora a gente já tem aqui ó, os nossos grupos, a nossa quantidade de grupos sendo feita de forma dinâmica. Porém, olha só, se eu deixar dessa forma aqui estático, né, eu sempre vou saber que primeiro vai vir esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, assim por diante, numa sequência. Como que eu poderia fazer para mudar de forma aleatória essa sequência? A gente vai utilizar uma combinação de duas funções aqui. Classificar por e matriz aleatória. Então vamos lá, olha só, imagina que eu tenha uma tabelinha aqui de, por exemplo,
valor, nome e valor, ok? Aí eu tenho o nome A, nome B, nome C e o valor 476. E eu quero classificar essa tabelinha de nome aqui pelo valor. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode utilizar a função igual classificar por, abre parênteses. Então, a função classificar por vai te pedir a sua matriz, né? O que você quer classificar, ponto e vírgula, e aí ele vai te pedir, beleza, você quer classificar aqui ó, as células, né? H4 até H6, por qual índice de classificação? Ah, eu posso selecionar, por exemplo, o valor e falar para ele que ele é crescente ou decrescente, né? Ascendente ou decrescente. Então, se eu quisesse classificar, por exemplo, 764, ficaria, né, BCA, eu colocaria aqui, ó, decrescente e fecho parênteses. Qual que é o resultado dessa função? A mesma matriz aqui dos nomes, só que classificado pelo valor que eu tenho aqui do ladinho, ok? Então, a função classificar por, a gente seleciona uma matriz que quer classificar e seleciona os valores que a gente vai utilizar para fazer essa classificação. Essa é a função classificar por. E a função matriz aleatória, igual matriz aleatória, gera uma matriz literalmente aleatória com a quantidade X de linhas que você quiser. Então, se eu colocar aqui, ó, matriz aleatória de 50, ele vai criar para mim 50 números aleatórios, toda vez que eu der um F9, porque essas funções elas são calculadas toda vez que você faz algum cálculo na sua planilha. E quando você aperta o F9, você está mandando a sua planilha calcular, tá certo? Então, a matriz aleatória literalmente gera valores aleatórios ali, sejam de linhas, de colunas, você pode, né, inventar o número ali da sua matriz aleatória. Então, qual que vai ser a lógica aqui? Imagina que eu queira pegar aqui, ó, e classificar todos os nomes aqui. Eu já tenho aqui, ó, 50 nomes. Eu vou classificar esses nomes, como eu quero um sorteador aleatório, por uma matriz aleatória de 50 números. E toda vez que eu apertar F9, esses números vão ser atualizados e eu vou de novo classificar esses nomes. Então, olha só, eu poderia fazer o seguinte. Eu vou fazer primeiro separado e depois a gente junta tudo numa função só, tá certo? O resultado que eu estou buscando aqui é o seguinte, ó, igual classificar por, abre parênteses. Eu vou classificar todos os meus funcionários, ponto e vírgula, por qual ordem de classificação, ou por qual índice de classificação, né? Então eu sei que a minha matriz ali, os meus funcionários ali, a minha tabela tem 50 registros. Mas para deixar isso de forma mais automática, eu vou deixar o seguinte, ó, matriz aleatória, que a gente vai utilizar a matriz aleatória. Quantas quantidades de linhas eu quero? Eu vou buscar de forma dinâmica, então eu vou fazer o seguinte, ó, conte.valores, né? A função conte.valores vai contar quantos registros tem e quantos registros eu tenho aqui na minha tabela de funcionários. Então, eu poderia, né, ter simplificado isso daqui por 50. Vamos fazer o seguinte aqui, ó, vou dar um Ctrl X aqui, por 50. É a mesma coisa, só que quando eu colocasse um funcionário a mais na minha tabela, esses 50 já perderia a função, porque os 50 viraram 51. Ou se eu removesse alguém, não seria mais 50 funcionários, seriam 49. E assim por diante. Então, dessa forma aqui, com conte valores, né, eu poderia, na verdade seria só isso daqui que eu teria que mudar, né? Seria assim, matriz aleatória de 50, né? Com o conte valores, eu deixo esse número sendo calculado de forma automática, tá certo? E dou um Enter. O que ele vai me trazer aqui? Ele vai me trazer as mesmas pessoas, só que classificada por uma ordem aleatória. Por qual ordem? Pela ordem da matriz aleatória, que ele inventou, né, na cabeça do Excel ali toda vez que você está dando F9. Então, olha só, a mesma lista de nomes sendo classificada por uma ordem aleatória. Ou seja, eu vou utilizar toda essa função aqui, ó, toda essa função do classificar por aqui, dentro da minha função do quebrar linhas. Ao invés de pegar só a minha tabela de funcionários aqui, que está estática, não, eu vou trocar toda a minha tabela de funcionários aqui por aquela função de classificar por. Então, olha só, vou dar um Alt Enter aqui para facilitar a nossa leitura, para a gente entender o que está acontecendo aqui. Então, olha só, eu estou... Dá mais um Alt Enter aqui. Eu estou pedindo para quebrar linhas do quê?
de todo o nosso resultado aqui, ó, de classificar por a minha tabela de funcionários, por uma matriz aleatória, né, de quantas linhas, da quantidade de funcionários que eu tenho. E aí ele vai quebrar toda essa galera aqui por 3, que é o que a gente tem aqui na nossa célula D1, tá certo? Então, quando eu der um Enter aqui, agora a minha lista, né, ela está sendo quebrada por uma ordem aleatória. É, né? Uma lista aleatória que está sendo quebrada, na verdade. Né? Uma lista aleatória que depois está sendo quebrada em 3 grupos. E se eu quisesse 2 grupos? Mudo para 2 grupos, já está lá. E se eu quisesse 5 grupos? 5 grupos, já está lá, tá certo? Então, aqui a gente já tem toda a lógica do nosso sorteador de grupos. Dessa forma aqui você já tem todos os grupos feitos aqui, ó, de forma aleatória. E agora, para a gente deixar um pouquinho mais bonitinho, colocar um título aqui desses grupos. O que a gente pode fazer? Vou até dar um Ctrl X e jogar um pouquinho para baixo aqui, ó, Ctrl V, pronto. O que a gente pode fazer? Eu posso utilizar a função agora sequência para criar uma sequência, por exemplo, da palavra grupo e repetir ela, por exemplo, 5 vezes, porque a gente tem 5 grupos, ou 3 vezes, quando a gente tiver 3 grupos. Então, olha só, quando eu coloco aqui a função sequência, eu posso passar um texto para essa função. Sequência, por exemplo, ponto importante. O primeiro argumento da função sequência é linhas. Mas nesse caso aqui eu não quero uma sequência de linhas, eu quero uma sequência de colunas, porque eu quero criar os títulos dessas colunas, desses grupos. Então o primeiro argumento aqui, ó, da função sequência vai ficar vazio. Então eu vou dar um ponto e vírgula já direto aqui. Eu quero colunas, uma sequência de colunas. Então eu vou fazer o seguinte, eu quero quantas colunas? Eu quero, por exemplo, 5 colunas, tá certo? Então, se eu fizer sequência, ponto e vírgula de D1, eu vou criar uma sequência de 5 colunas. Vou dar um Enter aqui, ó. Ele vai colocar para mim lá 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Essa é a função sequência. Agora, se eu quiser colocar um textinho aqui antes dessa sequência, eu posso, por exemplo, ir aqui no começo da função e colocar entre aspas aqui, ó, grupo, espaço, fecha aspas, e a função sequência, né, de D1 ali, que é a quantidade de grupos que eu tenho. Quando eu der um Enter, ele vai criar pra gente aqui, ó. Opa, faltou o E-comercial, né? E-comercial pra gente concatenar ali a função sequência. Então, quando eu der um Enter agora, ele vai criar pra gente, ó, grupo 1, 2, 3, 4, 5. Porque eu tenho 5 grupos e eu pedi para ele uma sequência de 5. Se eu quiser aqui mudar para uma sequência de 2, ele vai criar pra gente o grupo 1 e 2. Uma sequência de 10, ele vai criar pra gente todas as sequências ali do grupo 1 até o grupo 10. Sequência de 5, sequência com 4, com 3, com 2 e assim por diante. Dessa forma, você já tem aí todo o seu sorteador de pessoas, de grupos aleatórios para utilizar aí na sua empresa, tá certo? Pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembra que toda terça-feira às 8 a gente tem vídeo novo aqui no canal. Toda quarta-feira às 8 a gente tem aula ao vivo. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? Se você quer saber mais sobre o meu treinamento completo, acessa o primeiro link aqui da descrição do vídeo, que você vai ser redirecionado para o meu treinamento completo de Excel, tá certo? Eu vejo vocês numa próxima aula. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.